caso Neymar e Nájila Trindade, que a essa altura todo mundo já ouviu 400 opiniões sobre, mas trouxe à tona, novamente, o tema consentimento. O estudo americano diz que numa escala de 1 a 7, sendo 7 entendimento total, os homens tiram em média 2,3 no quesito identificar uma recusa verbal para o sexo. A gente tem dificuldade de entender um não? A psicanalista e colunista da Folha de São Paulo, Vera Iaconelli, está aqui para ajudar a gente nesse debate. Muito bem-vinda, Vera. Muito obrigado pela presença. E a gente vai começar perguntando o que significa consentimento. Fale mais sobre consentimento. Fale mais sobre isso. Não falarei. Não, pronto, então tá ótimo. É consentimento das mulheres, né? Isso. Sim, porque consentimento, será que entre os homens é tão difícil de reconhecer? Interessante. Porque tem um jogo aí do sexo entre homens e mulheres e também entre homens e homossexuais, né? Eu acho que tem um jogo de sedução que sempre foi pensado como o homem vem para chegar junto, o predador, a mulher se faz de né? E aí o cara vai insistindo até que a mulher fala, tudo bem, vai rolar. Ela tem que fazer aquele teatro inicial para mostrar que também ela é direita. Isso, exatamente. É uma negação da sexualidade feminina, eu só vou dar porque o cara quer muito, porque na verdade é um saco isso. A gente não pode esquecer que até os anos 50... o sexo no casamento era contratual, quer dizer, fazia parte das obrigações maritais, que um homem não poderia ser acusado de estupro da própria esposa. Então, essa lógica de que a mulher não quer, se fecha em copas e o homem tem que chegar junto, é toda uma mentalidade. Então, o que é tão difícil de ouvir, né? É difícil de distinguir o que é jogo erótico, que pode ser um jogo assim, ai, não quero, mas a pessoa vai dando dicas de um não categórico, né? Essa nuance que nos casos extremos a gente consegue ver com clareza, a mulher falou não, chorou, e mesmo assim o cara não entendeu que era não. Eu tenho um caso na clínica que a mulher foi estuprada e depois do estupro o cara falou assim, aí foi bom pra você? Você gozou? Ela falou, sim. E aí depois ele levou ela para um lugar para ela ir embora, porque ele não entendeu que aquilo era um estupro. Sabe qual é o problema que a gente vive? Não tem mais homogeneidade, não tem mais todas as mulheres se comportam de um jeito casto, os homens chegam juntos e as que não fazem isso são prostitutas, desviam. Hoje tem de tudo. Claro. Agora, quanto que uma mulher precisa dizer não para você se mancar que ali já está ultrapassando alguma coisa? Quer dizer, em que lugar que o homem se coloca nessa relação para sentir os sinais? O que está faltando, eu vejo, são tantas mulheres assumirem um não, porque as mulheres têm muita dificuldade de dizer não. Vamos colocar do lado das mulheres. A gente não é criada para dizer não. A gente acha que deve ceder sim. E eu não estou dizendo a gente, todas nós fomos criadas para ceder, né? E os homens, até onde eu entendo, eles são criados para chegar junto, né? Então, essa negociação, ela está mudando. E as pessoas vão ter que começar a se ouvir de outro lugar. Né? Tem que começar... Então, assim, quanto que você tem que insistir até você perceber que aquilo é sinal vermelho, e não amarelo, nem verde. Mas a gente está falando, então, de um bom senso, de uma escuta mais apurada da parte dos homens. Mas o que a gente percebe é que não está dando certo. Não está dando certo. Então, aí eu te pergunto... Porque a gente está numa mudança de posições. Em cima do que você diz, eu te pergunto, o não do jogo erótico, assim, quantas vezes ela tem que dizer não para o cara entender? Pelo que eu entendo, uma. Basta uma. Basta uma. Então, não... Mas assim, a gente pensa no não como palavra. Gente, assim, às vezes você está comendo num restaurante sozinha. Aí chega um cara, começa a juntar mosca, né? Porque você está sozinha, tudo bem, hoje em dia não acontece mais tanto, mas chega junto e te atrapalha. Você não olhou pro cara, ele chegou, você fez cara feia, ele puxou conversa, você não quis responder, você pediu para ele sair. Claro. Você entendeu? Quantas vezes pro cara perceber que aquilo não tem jogo erótico nenhum, mas ele está só enchendo o saco. Agora, se o cara acha que o desejo da mulher não vale, só vale o dele, que a masculinidade dele, que a virilidade se apresenta nesse convencer o outro, a mulher não sabe do desejo
dela. Ele que vai falar, eu sei o que é melhor para você. Esse cara vai continuar e não vai aceitar um não como resposta. Agora, um cara que considera o desejo da mulher, ele vai falar, putz, tudo bem, terceira invertida que eu tomo, não tem jogo erótico. Já tem, foi, né? Já foi. Esse papo do consentimento chegou na quebrada? Chegou, eu acho que isso alcançou todas as camadas da sociedade em alguma instância. Essa discussão não é de uma bolha? Não, mano, não porque... Primeiro, acho que tem uma coisa de como as discussões chegam, né? Se você for pegar, por exemplo, ano passado, hashtag ele não. Ela alcançou o Brasil inteiro de alguma maneira. Algumas pessoas aderiram àquilo, outras pessoas não aderiram àquilo, mas a discussão chegou. Assim como a discussão sobre as liberdades da mulher chegaram e também teve pessoas que aderiram àquela bandeira e outras pessoas acham que aquilo não. Eu parto de uma reflexão muito louca, assim. Eu fui criado numa família de umas mulheres muito bravas, sabe? Todas elas deram o pé na bunda dos maridos, sacou? Tipo, a minha mãe, ela viu o cunhado dela bater na esposa. Algumas vezes, várias vezes. Isso a gente está falando de 1990, sabe? Esse discurso que a gente, graças a Deus, tem hoje em alta não era nem um pouco comum. E naquele momento ela considerou aquilo errado, pegou nós 4, que sou eu e meus irmãos, e voltou para casa da minha avó, que é com quem ela tinha uma briga na época, porque ela achou que era melhor viver nesse tipo de tensão do que num tipo de tensão onde ela pudesse ser conivente com uma mulher sendo agredida, sabe? A isso, naquela época, a gente não dava o nome de feminismo. Hoje a gente dá, sabe? Então, mesmo que em algumas instâncias, em alguns lugares, as pessoas neguem a bandeira, eu acredito que na prática, aquilo agrega e consegue fazer com que elas ajam dessa forma, entendeu? Então, acho que a discussão tá lá, mano. E não sei se... É muito difícil se avaliar quando você tá dentro da bolha, sacou? Mas é um fato que, há alguns anos atrás, para que uma conversa como essa precisasse acontecer, precisaria ter uma mulher no ambiente. E hoje, quando eu tô num ambiente que só tem cara, eu vejo esse tipo de conversa acontecer. Eu acho que a gente subiu um degrau nesse sentido. A gente está falando aqui de consentimento, logicamente, num momento de sexo que não é o estupro, não é a mulher dizendo não sendo espancada, enfim. A gente está falando do sexo quando homem e mulher estão ali num jogo de sedução, e estão ficando, estão se beijando, e naquele momento a mulher que não quer mais. O poder da recusa num momento de, obviamente, sexo. Porque muita... Que pode Lógico, não querer de repente. muita gente fala Pós-penetração, o cara tá na penetração, não é não, entendeu? Não tem essa de, mas ela tirou a roupa. Não tem. Porque a gente ouve muito... Dessas mensagens do Neymar, aconteceu muito isso, a gente ouviu muito, assim, foi para Paris, estava ali, no hotel, que é absolutamente fora de questão. A mulher pode, qualquer segundo, falar não. Você sabe o que eu achei mais chocante, João? Essa história de, essa insinuação de que ela seria prostituta, né? Bom, no Brasil a prostituição é legalizada desde 2002. É uma profissão. Se ela fosse prostituta, primeiro que isso não tem nada demais. Segundo que ela está prestando um serviço. A gente sabe que a prostituição é assim, você combina antes, como todo serviço. Vai ter golden shower, vai ter penetração anal, aí vai ter camisinha. Não, então, depende, né? Tem que vir. E aí, moral da história, quer dizer, o cara tem um combinado. E um bom consumidor de prostituição sabe muito bem que tem um combinado. Então, ainda que seja uma prostituta, você tem que fazer o combinado. Né? Então é uma prostituta, então é uma pessoa desqualificada, que vale tudo. Não vale tudo, porque o Brasil inteiro consome prostituição, celebridades e milionários consomem prostituição, e se for contar pela quantidade, pouquíssimas prostitutas dão golpe, porque é uma profissão. Ela está trabalhando ali. Ela pode ser uma prostituta e daí. É porque tem isso, muito esse argumento que é para desmoralizar, que é para tentar tirar. Mas ela foi, estava querendo dar. Ué, daí que ela estava querendo dar, exatamente. Não, e eu gosto até
Ela diz isso. Ela fala, isso foi ótimo. E faz parte dessa estrutura que vem de muito tempo de descredibilizar sempre, não ouvir o que a mulher tem para dizer, que é uma maneira de facilitar a vida dos homens na sociedade, né? Isso é bem estrutural. Eu até acho que mesmo que houvesse uma materialidade absoluta, ou seja, que mesmo que tivéssemos um vídeo gravado do que aconteceu naquela noite, talvez nem assim pudéssemos ter uma certeza absoluta do que aconteceu. Porque talvez tenha acontecido, me parece o mais provável, uma situação de consentimento ambíguo. Que talvez para uma das pessoas tenha tido um sentido, para outra tenha sido outro. Consentimento ambíguo, você diz no entendimento... Consentimento, o que eu estou chamando de consentimento ambíguo tem situações em que o não é claro, ele não precisa nem ser verbal. Né? Tem outras situações em que o não pode não ser claro. É evidente que, como a Vera colocou, e talvez seja o mais importante enfatizar, você tem ainda muitos homens completamente imbuídos de uma cultura machista que nem trabalham com a premissa de que a mulher tem desejo, de que a mulher é agente. Como eles não trabalham com essa premissa, eles não vão ouvir os signos corporais ou verbais ou não, porque para eles é puro objeto. Né? Então, esse é o ponto fundamental. Mas tem um outro ponto que é interessante ressaltar também, que é o seguinte, em outras situações, é importante dizer que todos nós temos o psiquismo dividido. Isso é a origem da psicanálise. Assim. Todo mundo tem superego, tem inconsciente. Homens, mulheres. Homens e mulheres. Então, tem muitas situações sexuais em que uma parte do nosso psiquismo deseja o sexo, outra parte do nosso psiquismo não quer. Isso, por exemplo, costuma se traduzir fisiologicamente no homem pela famigerada brochada. Não fala assim. Né? Por que eu estou dizendo isso? Assim, que é importante, eu acho, compreender também que tem certas situações sexuais em que as pessoas entram no sexo com o seu psiquismo dividido. E aí eu acho importante que todo mundo tenha uma clareza em relação ao seu desejo para tentar manifestar para o outro. Por isso que eu acho. Agora, seja como for, assim, acho que o que há de pedagógico nesse caso é que essas questões elas não devem ser endereçadas no julgamento social imediato, que ele só reproduz preconceito. E revela a mentalidade. Revela a mentalidade. Então vamos ter calma. Vamos conversar sobre. E vamos ter a capacidade de pensar sobre isso tudo, sem moralizar imediatamente, sem cerrar fileiras imediatas. Sem fazer preto no branco. Sem preto no branco. Agora, eu quero voltar nessa palavra consentimento, porque às vezes as pessoas pensam que o consentimento é uma coisa que você dá, tipo 007, licença para matar. Então, eu convido vocês para irem comer em casa, vocês chegam lá em casa, vocês vão entrando, abrindo a porta da geladeira, deitando na minha cama, tomando banho. Escuta. Esse é o Fábio. Eu deixei, Fábio, então eu deixei entrar na minha casa, depois chegar lá, depois, olha, se quiser pegar cerveja na geladeira, pode. Meu, o consentimento ele é renovado ou não. Ele ou pode retirado. ser retirado a qualquer momento, no meio da penetração. Não estou afim, desce do brinquedo, não quero mais brincar disso. Não quero mais. Sabe? E dá para perceber, meu Deus do céu. Claro, o homem broxa é muito perceptível, mas a mulher Você devia também. ter feito a mãozinha. Você devia ter feito a mãozinha. Mas é porque tem Mas a mulher Não, pra lá. também. A mulher também Totalmente. broxa, Mas gente. é porque e o homem Claro, tem uma coisa assim... Fica seca, recolhe, perde a lubrificação, sabe? Muda a cara. É que o homem olhar, sempre é consegue olho. tudo que ele quer, como é que não vai conseguir uma coisa dessa? Então, Aí dá uma loucura na cabeça dele. Desviriliza, né? Desviriliza, porque a virilidade está associada a esse poder. E quanto mais o homem é fragilizado na sensação de potência, mais violento ele é. E tem toda uma relação com a violência doméstica. Quanto mais ele se sente ameaçado na sexualidade dele, mais ele tem que retornar com essa... É a fragilidade que faz o homem ser violento. O cara que está de bem com a vida, ele ouve ou não, fica chateado, ok, mas... Ou que segue. reconhece a sua fragilidade e a Sim, elabora, né? que ele aguenta reconhecer a própria fragilidade, é da ordem da potência. Calma que não acabou. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para o papo. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreva e ative a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar.